6, versículo de número 23 e 24. E em seguida estaremos lendo Colossenses, capítulo de número 3. Glória a Deus. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Diz assim, Mateus capítulo 6, verso 23. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Colossenses capítulo número 3. Depois de Efésios, depois de Filipenses, para quem não é convertido, depois de Coríntios, depois de Gálatas. Colossenses capítulo 3, versículo de número 1 até o versículo de número 5. Quem encontrou pode dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas daqui da terra. Verso de número 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, mortificai a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a ganância, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Oremos a Deus no seu lugar, glorificando o nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom. Meus queridos, em Mateus capítulo 6, Jesus Cristo começou a falar aqui sobre dois senhores, sobre dois deuses. E Ele falou sobre servir a Deus e as riquezas, e ter como Deus o nosso Deus, o Mamon. Jesus Cristo falou isso nos tempos do Novo Testamento, que isso aí já dá por volta de mais de 2000 anos atrás. Naquele tempo os homens já tinham dificuldades com o dinheiro. Naquele tempo os homens já não sabiam separar prioridades entre Deus e o dinheiro. Já não sabia separar prioridades entre Deus e a sua vida material. Jesus Cristo chegou a dizer em Lucas capítulo 12 de um homem rico que o seu campo produziu muito naquele ano, e a Bíblia diz que ele falou: o que eu farei agora? Eu vou derrubar esses celeiros e levantarei celeiros maiores ainda, para poder guardar toda a minha riqueza. Preocupado com a riqueza dele. Aí então Jesus Cristo disse: louco, em Lucas 12, Jesus Cristo disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você tem para quem ficará? Às vezes nós estamos possuindo muito no reino físico. E eu sei, irmãos, todo mundo quer ter o seu cantinho. No mundo eles costumam dizer de ditado de pessoas que não tem nenhum gato a poder puxar pelo rabo. Todo mundo quer ter o seu gato a puxar pelo rabo. Todo mundo quer ter os seus bens financeiros, os seus bens materiais. Porém, nós temos que tomar o devido cuidado. Quando o dinheiro deixa de estar no nosso bolso e passa a estar no nosso coração. O dinheiro no bolso, a gente consegue pagar bastante coisa. Você vai no varejão, você compra verduras para a sua família. Você vai no mercado, você compra alimento para a sua família. Você vai numa loja e compra roupas para vestir a sua família. Você vai numa loja de materiais escolares e compra materiais escolares para os seus filhos. Você vai no açougue e compra carne para a sua família. Quando o dinheiro ele é o nosso servo, fica mais fácil da gente comandar a situação. Quando o dinheiro passa a ser o nosso Senhor, fica muito mais complicado. Precisamos de convir que você conhece alguém, algum irmão, ou alguém que não é cristão, que é da sua família,
talvez seu pai, a sua mãe, talvez seu filho, a sua filha, que ele se deixou em algum momento da sua vida ser dominado pelo dinheiro. E o dinheiro você há de convir, que quanto mais você tem, mais você quer ter. Porque o dinheiro ele vai te dar prazeres, vai fazer você desfrutar de prazeres, e quem não tem dinheiro não vai desfrutar. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, diz que quem quer ficar rico, cai em tentações. Eu conversava com um irmão acerca de tentações que o rico entra nela e vai até cair, e o pobre ele não consegue entrar ou concluir essas tentações, porque o rico tem dinheiro para completar os seus desejos pecaminosos. Miqueias capítulo 2, a Bíblia diz o seguinte: ai daqueles que maquinam o mal na sua cama e pela manhã executa esse mal, porque está em suas mãos o poder de executá-lo. Ele tem poder financeiro ou poder governamental para poder executar aquele mal que essa pessoa maquinou. Às vezes um homem, um pai de família, ele está maquinando sair com uma mulher de programa, entendeu? E quando ele entra nesses sites de mulheres pornográficas, ele entra e ele clica, não sei, graças a Deus, nunca cheguei a ter que precisar desse tipo de situação, e não Deus nunca vou chegar, mas a pessoa, ele clica, não sei como é que funciona, mas a pessoa talvez clica para poder alugar, contratar o serviço, e quando ele vê o preço daquela mulher, porque tem prostitutas que você vai conseguir sair com ela por R$50, tem prostituta que você vai ter que ter 12 mil para poder sair com ela. E quando ele clica lá e vê que é 12 mil, acabou o pecado ali. A tentação dele acabou, ele é pobre. Ele ganha 2 mil por mês, 1.500, como é que ele vai pagar 12 mil para ser com a prostituta? Ele não tem dinheiro. Todo o desejo que ele tinha morreu ali, murchou ali, que é o desejo dele. Mas o rico, ele tem condições de pagar os seus prazeres pecaminosos. O rico, às vezes ele vai viajar e deixa a esposa em casa e vai para a Europa e leva consigo uma acompanhante de luxo. O deputado que não teme a Deus, ele faz isso. Pregadores que não temem a Deus fazem isso. Cantores que não temem a Deus fazem isso, porque eles têm poder aquisitivo em sua mão. E depois que você começa a desfrutar dos prazeres que o dinheiro proporciona, você não quer mais abrir mão dele. Você virá um ser estilo Michael Jackson, que está falido, não tem mais dinheiro, mas quer continuar mantendo aquele padrão de vida, continuar comendo em restaurantes de luxo, entrando em lojas, levando $10 mil em cada entrada que vai numa loja, para poder manter aquele padrão, aquele estilo de vida, porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 2 que o desejo dos olhos, a soberba da vida e o desejo da carne não procedem de Deus. A Bíblia diz que essas coisas são inimigas de Deus. E quando a pessoa começa a desfrutar, porque eu li aqui Mateus 6:23, para depois ver 24, Jesus quis revelar primeiro dos olhos, em Mateus 6:23, para depois entrar no versículo 24, que diz que ninguém pode servir a Deus e as riquezas, servir a Deus e a mamão. Mas primeiro ele fala dos olhos, porque são os nossos olhos que às vezes nos atrapalham. Nossos olhos fazemos loucuras. E eu não digo loucura sexual, porque quando fala de olho, o povo já pensa em loucuras sexuais. Nem disso que eu estou querendo dizer apenas, não. Porque os nossos olhos fazem a gente ter uma devida casa. E às vezes nosso sonho era poder sair do aluguel, e saímos do aluguel, e conseguimos aquela casa. E de repente você está trabalhando numa empresa, ou começa a trabalhar numa casa de construção, e tem revista de construção. E você vai começar a comparar a sua casa com aquela casa da revista. É claro que a sua casa vai ficar feia. Se você for comparar o seu marido com aquele marido do Instagram, aquele está cheio de Photoshop. É claro que isso vai ficar feio. Tudo que você comparado nesse mundo editado, nesse mundo digital, as chances do que você tem perder o valor são grandes. Porque o sistema de comerciais, o sistema de divulgação, ele é preparado para deixar você com vontade de ter aquilo que é lançado. Eles não simplesmente pegam uma foto do novo SUV, da nova picape que foi lançada, não importa se é pela Fiat, se é pela Ford, não importa por qual montadora, eles não tiram uma foto e pronto. Não, eles pegam um drone
E o drone vai filmando a roda do carro, a frente do carro, detalhes do carro, para você ficar com os olhos cheios de vontade de jogar o seu carro fora e pegar aquele carro diferente. Você sabia que tem rico que todo ano ele troca de carro? Às vezes mudou 2 detalhes no carro. Mudou um farolzinho, ou mudou um acionamento Bluetooth que tinha no tape. Mudou coisinha simples. No geral o carro é o mesmo carro. Mesmo porta-mala, tudo, mesma coisa. Mesmo sistema de acionamento, de partida, idêntico. Mas ele vai ter que ter aquele novo carro. Porque eles mostrou um detalhezinho só naquele comercial que o carro dele não tem. E aí então todo o valor que o carro dele tinha deixou de ter. Quando ele comprou, ele mostrou para os amigos dele: olha, eu comprei a nova picape tal, ou o novo carro tal. Entendeu? E ele está tudo contente da vida, fazer aquela viagem, tirou fotos com o seu carro, até virar o ano. E aí então ele sentiu que o carro que ele tem é um carro ultrapassado. E os nossos olhos, Jesus Cristo, ele diz que se tiver treva nos nossos olhos, nós estamos enroscados. Nós não vamos dar conta disso. Os nossos olhos querem que a gente olhe para as pessoas e às vezes nós queiramos que as pessoas estejam abaixo de nós. Nunca acima de nós, mas abaixo de nós. Pastor, eu não tenho isso. Talvez você pense que você não tem, mas sabe que quando você é convidado para ir no casamento, você não começa a pensar com o tipo de roupa que você vai no casamento? Porque você não quer estar com uma roupa abaixo do que as pessoas vão estar? Será que você não tem esse problema? Será que você é daquele tipo de pessoa que você tem que alugar uma roupa, porque tudo que você tem não é o suficiente, e você começa a imaginar que naquele casamento vão ter pessoas com roupas talvez melhores que a sua, e que vão estar mais apresentáveis que você, então você não pode aceitar que os seus olhos vejam alguém mais apresentável que você, e talvez você comece a querer ser mais apresentável que alguém, nem que isso custe talvez o seu dízimo, a sua oferta, ou que isso talvez custe o pão dos seus filhos, ou custe talvez um aluguel atrasado. Será que nós não temos esse tipo de coisa? Porque você percebe que sempre quando você está olhando na internet, você vê os famosos fazendo questão de tirar uma foto e mostrar que tem uma maçãzinha de símbolo no seu celular. Por quê e para quê? Será que eu preciso disso? Há quantos anos eu vivo sem isso? Há quantos anos você vive sem isso? Só que depois que você comprar a maçãzinha 11, você vai querer a maçãzinha 12, a maçãzinha 13, a maçãzinha 14. Nem que o celular da maçãzinha 14 te custe 8 mil, 10 mil, dinheiro que você poderia ir no leilão e pegar no carro e você está a pé. Mas você precisa de ter o que todo mundo tem, porque os seus olhos estão vendo na mão das pessoas. E é chato você ficar indo para as pessoas terem alguma coisa que você não tem. O seu coração começa a trabalhar em conjunto com os seus olhos. E aí então você começa a trabalhar igual um doido para ter o que as pessoas têm. Você começa a gastar o dinheiro que você não tem para comprar o que você não precisa, para agradar pessoas que não estão nem aí com você. Às vezes você vai ir numa formatura, em um evento, em algum lugar, que você poderia ir com uma roupa de R$200, mas todo mundo vai com uma roupa de 600. Como que eu vou ir com uma roupa de 200? Eu não posso estar menos do que as pessoas que vão estar lá. Eu não posso apresentar menos do que as pessoas que vão estar lá. Eu tenho de apresentar mais, mesmo sem ter condições de ter mais. Eu não posso ir com um sapato que eu comprei há 2 meses atrás. Eu preciso de comprar um sapato novo. Então eu tenho que olhar para o meu pé e sentir que eu estou com um sapato novo. E nós começamos a viver esse estilo de vida. Jesus Cristo disse que fica difícil de você conseguir agradar a Deus e agradar a Mamon. Mamon, se não me falha a memória, no aramaico, quer dizer riquezas, posses. É o Deus das riquezas. E você começa a trabalhar para Ele. E você vai perceber que por mais que você trabalhe para Ele, você não consegue satisfazer a Ele. Você não vai dar conta. Tudo que você tinha no passado, esse ano já virou obsoleto. Tudo que você comprou, que você vestiu, esse ano para já não tem mais valor. Tudo aquilo que nós possuímos, lutamos muito para poder possuir. Talvez 5 anos, talvez 10 anos. Depois de 10 anos, conseguimos alcançar.
ficou sem graça, perdeu valor. Por que perdeu valor? Porque nós alcançamos. Tudo aquilo que você alcança, perde valor. Você percebeu que assim? O seu sonho era ter aquele relógio tal. Você tem, perdeu a graça. Eu me recordo, há uns 11 anos atrás, que nós tínhamos um daqueles Monza Tubarão, 95, e então apareceu um irmão dizendo que iria me trocar o meu carro, iria pegar o meu Monza 95 quitado e ia dar para mim no lugar um Astra 2005, elegância, completo, computador de bordo, tudo. E ele ia pegar o meu carro quitado e ia dar aquele carro para mim. Depois de alguns meses eu descobri que o carro estava cheio de prestação atrasada. Mas quando eu entrei dentro do carro, eu vi algumas coisas diferentes. Mas eu percebi que de dentro do carro, o que iria mudar no carro talvez, seria para fora do carro. Algumas pessoas chegavam em mim, isso em 2011, as pessoas, pastor está de Astra, hein? Porque a beleza que você vê para fora do carro, digamos que você tenha, sei lá, uma Duster, uma RAV4 da Toyota, e às vezes mudou o ano, e você vai ver a diferença por fora, só que você dirige o carro por dentro. Quem está fora está vendo o seu carro, você está dentro do carro, você não está vendo nada de quem está fora, você está dirigindo por dentro, ou você dirige com a cabeça para fora assim, olhando o carro. Eu não acredito que você dirige dessa forma. Eu acredito que você dirige como todo ser humano normal, de dentro do carro, olhando para frente. Mas nós estamos dentro do carro, e de repente passa do nosso lado. Você está com uma RAV4 2011 e passa do seu lado uma RAV4 2016. Você quase bate o carro, porque os seus olhos viram uma beleza diferente. E aí então você vai e pega e compra uma RAV4 2016. Agora eu tenho uma RAV4 2016. Parece um tubarão, uma coisa fantástica. Acabei de comprar, usou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Aí passa do seu lado uma RAV4 2020. O seu carro já ficou ridículo de novo. Você percebeu que é assim? Você percebeu que é assim? Por que as academias estão lotadas? Porque ninguém quer dar menos do que o outro. Porque as concessionárias vivem cheias de clientes. Porque estacionamentos é igual farmácia, irmão. Abre uma atrás do outro e não fecha. Porque essas lojas de celulares, irmãos, parece que quem aprender a arrumar celular nunca vai ficar desempregado. E desde a capinha do celular, a pessoa olhou a capinha do celular, só o pastor que é esse ridículo de ficar usando uma capinha transparente. Tem que ter uma capinha assim, assado, folheada a ouro, igual o caixão do Pelé, folheada a ouro. Por que não é assim, irmãos? Eu estou com o meu celular e estou tranquilo na vida. De repente o Jeremias levanta o celular dele. Quando eu vejo a capinha do celular de Jeremias, meu irmão, você comprou essa capinha? O meu olho correu na capinha do celular de Jeremias. A minha capinha não vale mais nada, irmão. Foi só eu ver a capinha do Jeremias, a minha não vale mais nada. Nós não somos assim, irmãos? Você passou a vida inteira para sair do aluguel. Aí você conseguiu a sua tão sonhada casa. E aí você faz um culto de ações de graça. Convida as irmãs do círculo de oração, convida as irmãs do grupo de homens. Se for um irmão, se for a irmã, faz um chazinho das mulheres. Se for um homem, faz um churrasco e convida os irmãos. Ô irmão, 22 anos para poder comprar essa casa, 25 anos, Deus me abençoou. Passou 5 meses. Você viu um comercial no YouTube, não sei aonde, de um condomínio em Montemor, Sumaré, ou sei lá onde que seja. Você começou a ver as casas ali dentro. Ou você foi convidado para ir na casa de alguém do seu serviço. E você viu uma casa que, é claro, vai estar muito melhor que a tua. E você já passou a desprezar a sua casa. Os nossos olhos só têm esse poder de puxar e querer ter o que não é nosso. E querer trabalhar igual doido para ser igual aos outros. E tem desespero de trabalhar igual doido. Nós esquecemos da nossa vida espiritual. Colossenses 3, versículo 1 diz: você que já ressuscitou com Cristo,
buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado, e não busque as coisas da terra. No versículo 5 chega a dizer o seguinte: extermina, executa, destrói, mata. Algumas versões dizem exterminai a ganância que há dentro de você. Está assim no versículo 5 de Colossenses 3. Fazei morrer, exterminai essa ganância, porque essa ganância está tirando de nós o nosso desejo de servir a Deus, tem atrapalhado a nossa maneira de servir a Deus. Nós não conseguimos mais orar como nós orávamos, buscar como nós buscávamos, porque nós não temos mais tempo para isso. Nós precisamos de conquistar o que todo mundo tem, para ser igual a todo mundo, e para isso eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que sacrificar alguma coisa para me conseguir alcançar aquilo que eu tenho desejo de alcançar. Eu vou ter que sacrificar alguma coisa. Eu não posso sacrificar o meu tempo na escola, eu não posso sacrificar o meu tempo com o meu cachorro, o meu tempo com a minha esposa, o meu tempo com o meu pai, o meu tempo com o meu filho. Já sei que eu vou sacrificar o meu tempo com Deus. Deus, Ele é bonzinho, Deus vai esperar, e Deus espera a eternidade. A Bíblia diz: antes que houvesse mundo, antes que houvesse sol, Deus já existia. Deus sabe lidar com o tempo. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías que Deus habita na eternidade. Deus não habita dentro do nosso horário de relógio. Eu nasci dia 20 de maio de 71. A partir desse dia eu passei a existir no planeta Terra. Então eu tive um tempo de entrada, e se eu morrer amanhã eu tive um tempo de saída, igual morreu há poucos dias o rei Pelé. Acabou os dias dele. Ele teve um dia para entrar na Terra e agora teve seu dia para poder sair. Então nós somos criados e passamos a existir em algum tempo. Deus não. Deus nunca foi criado, Ele é incriado. João capítulo 5, versículo 26 diz que Ele tem a vida em si mesmo. Ninguém lhe dá a vida, Ele tem a vida em si mesmo, por si mesmo. Ele é o gerador da vida, Ele é o dono da vida, Ele é o Senhor da vida. Então Ele está fora do tempo. Deus tem muita paciência. E a gente diz: Deus vai esperar até eu resolver essa situação minha, até eu pagar esse carro, esse celular, esse relógio, essa roupa, esse carro, até eu pagar esse sofá. Deus vai esperar. E Deus espera. O que não espera é a nossa vida espiritual. Eu ouvi uma palavra mais ou menos uns 14 anos atrás. Minha mãe estava falando no rádio, ela falou o seguinte: não importa em quantos pedaços seu coração está quebrado, você tem que saber que o mundo não vai parar até você consertar o seu coração. O mundo continua andando. E nós paramos do tempo, paramos de fazer alguma coisa para Deus, paramos de adorar a Deus, paramos de orar ao Senhor, paramos de servir a Deus em espírito e em verdade, para a gente poder ir correr atrás de algum bem financeiro e material. E queremos que Deus espere. E Deus, igual o pai do filho pródigo, fica esperando 20, 30 anos. Só que a nossa vida espiritual é que não consegue esperar. Você vai perceber que a sua vida espiritual não é mais a mesma. Outra vez você vai perceber igual Sansão. A Bíblia diz que Sansão mentia bastante para a esposa dele. Sansão mentia para a esposa dele. Ela falava assim: eu não tem que consistir a sua força, Sansão. Amarra o meu cabelo assim, assim, assado, e a minha força se vai. E ela ia amarrar o cabelo e chamava os bandidos, os inimigos dele. Sansão era burro mesmo, lembra? A mulher vem, filisteus vem contra ti, mas não está percebendo que a mulher já está querendo saber a força dele para uma cilada? Sansão, você não para de mentir para mim, você é um mentiroso, hein, rapaz? Se é juiz de Israel, diz que é nazireu, não pode tocar em leão morto, mas tu não passa de um pilantra, é mentiroso, hein? Fala a verdade aí, seu mentiroso. Aí Sansão mentia de novo. Não, você amarreu com cordas novas, cada vez que falava uma coisa, ia mentindo. A Bíblia diz que chegou um dia que ela falou assim: você não me ama. Eu fiz uma pressão psicológica, deu uma de vítima para Sansão. E vitimismo é um negócio demoníaco. É um negócio demoníaco. Hoje eu tenho 27 anos de pastor. Quando eu tinha 10 anos de pastor, irmãos, o que eu fiz de coisa errada por causa de vitimismo? Aquela irmã vem com vitimismo, o irmão vem com vitimismo. E você, irmão, você vai tolerando tanto tipo de coisa errada que a irmã está fazendo. Não digo tolerar pecado dentro da igreja. É você assim, mesmo que você ponha a irmã de banco, você vai
leva daqui, empurra daqui, por causa de vitimismo da pessoa. Depois você percebe que depois de passou 5 anos, 7 anos, 15 anos, aquela pessoa não muda até hoje, sempre foi um bode, vai morrer bode. E a pessoa vai vir com vitimismo, e você não pode ceder, você não pode cair nas mãos daquele vitimismo daquela pessoa. E a Bíblia diz que Dalila se fez de vítima, de coitada. Ai, Sansão, você não me ama, você não fala da sua força. Aí diz que Sansão falou assim, ó, mulher na minha cabeça. Se Salomão já existisse, Salomão ia falar que a mulher que não para de falar na cabeça é igual uma goteira dentro de uma casa de água. Pena que Salomão está vivo ainda. Se Salomão já existisse, você é aquela goteira dali. Ó, a Bíblia diz que Sansão ficou esgotado. Sansão falou, quer saber de uma coisa? Corta o meu cabelo e acabou a minha força. A Bíblia diz que ela percebeu que ali Sansão abriu o coração dela. O coração dele para ela. Aí então Sansão foi dormir e ela cortou o cabelo de Sansão. Quando Sansão se levantou, a Bíblia de Sansão falou o seguinte: sairei outra vez e prevalecerei contra os filisteus. Vírgula. Você deve ter em Juízes 16, versículo 20. Assim, porém, Sansão não sabia que o Espírito Santo já tinha saído dele. Irmãos, nesses anos de pastor, eu já acompanhei muitos obreiros que se desviaram. Antes de ontem, eu estava saindo da calçada da minha casa, um dos obreiros que nos ajudou muito no início do ministério, em 1995. Ele estava de moto, de capacete, então não reconheci. Ele buzinou e falou comigo, eu não reconheci. Você não está me reconhecendo, né? Ele sorriu, mesmo por debaixo do capacete, eu reconheci aquelas bochechas dele. E eu falei: você não sabe a falta que você faz na casa de Deus. Volta para a casa de Deus. Ele falou: eu tenho de voltar. Mas ele se desviou em 1997. Já estão dando aí quase 25 anos desviado. Ele era um pregador, chegou a pregar em outros estados, e hoje ele está desviado. Quando os obreiros que foram deixando devagarzinho que a sua vida espiritual caísse, até que ele se tornasse uma presa dos filisteus, como foi Sansão. Os melhores obreiros, não o melhor, entre os melhores. Ele diz que Davi tinha seus valentes. Dos melhores obreiros que nós tivemos, a maioria deles estão desviados hoje. Desviados. Um está em adultério, o outro está em adultério, o outro está em adultério, morando com uma outra mulher em adultério. Alguns já casaram, tiveram até filhos em adultério com outra mulher. A maioria deles em adultério, indo para o inferno, porque começaram a trabalhar demais. A maioria deles, não estou dizendo todos, mas a maioria começaram a trabalhar muito. Isso infelizmente incluiu pastores, incluiu pastor, evangelista, obreiros de várias áreas ministeriais. Homens que, como diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, fizeram história, foram heróis da fé. Só que às vezes eu começo a trabalhar além do que eu preciso, porque eu quero ter alguma coisa que eu poderia esperar. Mas eu não vou conseguir ter essas duas coisas ao mesmo tempo. A minha comunhão com Deus, a minha salvação, a minha intimidade com Deus e aquele bem material que eu quero. Eu não vou conseguir ter os dois. Porque eu vou ter que trabalhar talvez em 2 serviços, talvez em 3 serviços, talvez eu vou ter que fazer alguma coisa doida para eu poder ter aquele bem. E eu não vou ter tempo para estar trabalhando e buscando ao Senhor. E aí eu vou ter que sacrificar alguma coisa eu vou ter que deixar de ser minha prioridade. Alguns para trabalhar igual doido, deixa a sua família de lado, a família perde a prioridade. Alguns para trabalhar igual doido, deixa a vida de leitura bíblica. E a Bíblia diz que nem só de bom viverá o mundo, mas toda palavra sai da boca de Deus. E cada um vai sacrificando alguma coisa. E quando a gente sacrifica a Deus para alcançar nossos objetivos financeiros, nós assinamos a nossa sentença de morte. Porque nós vamos estar igual Sansão, achando que Deus ainda está conosco. E achar que Deus está comigo
É um perigo muito grande. Quando eu penso que Deus está e Deus não está comigo. Porque eu posso achar que Deus está, mas Deus não está comigo. Aqueles jovens em Atos capítulo 19 eram filhos de um sumo sacerdote. Foram expulsar o demônio e disseram: eu vos expulso em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí que, né, imagina aquela cena, chega 7 filhos do sumo sacerdote, o rapaz está possesso no meio da multidão, e ele chega: dá licença, dá licença, dá licença. Ó demônio, eu te expulso em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E quem está falando é o filho de servo, o sumo sacerdote. E o demônio fala: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo. Mas e você? Quem é você? A Bíblia diz que o demônio pulou em 2 deles e apanharam tanto que nus e feridos fugiram daquela casa. Eram homens que achariam que Deus estaria com eles. E em muitas ocasiões nós estamos achando que Deus está conosco. E Deus não está conosco. Como eu disse na terça passada, nós podemos confundir experiências com Deus com intimidade com Deus. Experiências com Deus com ter o nome escrito no livro da vida. Isso que fala em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Vírgula. Muitos vêm naquele dia me dizendo: Senhor, mas em teu nome não curamos enfermos, profetizamos e fizemos maravilha? Verso 23. Eu lhes direi abertamente: saiam de perto de mim, que eu não conheço vocês. Uma vez eu vi o pastor Gisel Gomes pregando sobre os versículos mais tristes da Bíblia. E ele começou a falar do versículo mais triste da Bíblia. Eu não me lembro de todos, porque isso aí eu ouvi em 1993, 94. Mas eu me lembro de 2 versículos. Um dos versículos mais tristes da Bíblia era Jeremias 8:20. Passou a cega, findou o verão, e nós ainda não somos salvos. E outro versículo triste, que ele diz que está entre os versículos mais tristes da Bíblia, esse de Mateus 7, versículo 23, quando Jesus Cristo vai dizer: saia de perto de mim, eu não te conheço. Quando nós chegamos nesse ponto de achar que Deus ainda está conosco e Deus não está conosco, um momento delicado, quando nós começamos a cantar como quem tem Deus, pregar como quem tem Deus, ensinar como quem tem Deus. Você não viu falando aqui Jeremias 8:20 de cor? Viu falando Mateus 7, do versículo 21 ao 23 de cor? Você olha para a Bíblia? Pode pedir, mas um monte de versículo aqui, até papagaio faz isso. Mas eu começar a falar versículo após versículo sobre riqueza, sobre avareza, sobre sensualidade, sobre imoralidade, sobre perdão, sobre oração, sobre mentira, isso não faz de mim alguém salvo. Decorar a Bíblia não produz salvação. Praticar a Bíblia produz salvação. Aleluia. E nós confundimos as coisas. Está lotado de pregadores que sabem a Bíblia de cor. Mas bom seria se ele soubesse só 20 versículos e praticasse esses 20. Do que saber 600 versículos de Gênesis, 400 de Êxodo, 400 de Levítico e assim por diante. Porque Deus diz: misericórdia eu quero e não sacrifício. Nós estamos sacrificando para poder decorar, mas não estamos tendo a preocupação em praticar. Isso é terrível, irmãos. Quando eu sei tudo que eu tenho que fazer, mas eu não estou preocupado em fazer, ou eu não me esforço em fazer. Porque Filipenses capítulo 3, voltando na riqueza, Filipenses 3, verso 18 em diante diz: o Deus deles é o vento. Só se preocupam com as coisas da terra. Quando... Obrigado. Louvado seja Deus. Acho que é bem me para tomar água. Acho que é algum sinal, né? Meu filho deve estar olhando ali, né? Meu pai está falando e não está lubrificando as cordas vocais. Quando você tem filho maestro, você vai pegando uma equipe de gente. Já viu quando o irmão tem uma esposa professora de português e ele dá uma derrapada no português e a mulher do meio da igreja ela olha assim? É mais ou menos isso. Quando a gente começa a fazer dos nossos prazeres, das nossas vontades, o nosso Deus, como tem Filipenses 3,18, que também tem a ver com Mateus 6,24, o Deus deles
quando nós criamos deuses e começamos a adorar esses deuses. Eu li Colossenses 3, versículo 5, no final diz: porque a ganância é idolatria. E você só idolatra alguma coisa que está pondo no lugar de Deus. E talvez a nossa ganância, nosso desejo de ter, de conquistar, de possuir, está tomando limites, ou melhor, está extrapolando os limites. Tudo aquilo que você usa além do que deveria pode virar veneno, até remédio. Não tem gente que se mata com remédio? Tem gente que pega um diazepam, sei lá, 20, 30 comprimido e se mata com remédio. O remédio que deveria salvar está matando. E o trabalho que deveria te dar dignidade e suprir a sua família está acabando com você e com a sua família. Esses irmãos que começaram a trabalhar, que eu citei aqui agora há pouco, esses irmãos começaram a trabalhar em horários do culto, nos dias de culto, eles foram destruindo as suas vidas. E talvez você comece a trabalhar igual um doido para dar mais conforto para a sua família. E a sua esposa diz: meu bem, fique em casa, vamos para a igreja. Não, meu amor, eu tenho que ter isso porque meus filhos precisam. Ele diz que está tão preocupado com a sua própria família que ele está abandonando a família. E como ele começou a trabalhar igual um doido desenfreado, as mulheres do serviço, que ele nunca viu beleza nelas, ele começou a ver: uau, nossa, eu nunca reparei que sorriso bonito, sorri, nossa, esse dentinho sem encavalado. Lá na China as mulheres, elas estão fazendo cirurgia para ter um dente igual ao seu. Que dente bonito. Uau. Alguém já falou assim dos seus dentes, Júlia? Porque o seu dente é muito bonito. Na China, você sabia que no Japão as moças estão fazendo cirurgia para ter um dente igual ao seu? E eu nunca reparei isso. E começa, irmãos, passo a passo, se distanciar da esposa, dos filhos e de Deus. Porque quem faz você ser esse marido fiel que você pensa que você é? É Deus. Tira o Espírito Santo da sua vida. Eu vou dizer o que vai sobrar, está em Gálatas 5, versículo 19. Que se tirar o Espírito, a Bíblia diz em Gálatas 5, verso 16. A Bíblia diz assim: andar em espírito e não satisfazer os desejos da carne, que a carne luta contra o espírito contra a carne. Isso está em Gálatas 5, 16 a 17. Quando chega no verso 19, diz assim: e as obras da carne são conhecidas. Quais são? Prostituição. As 3 primeiras já falam: prostituição, impureza e sensualidade. Se tirar o Espírito Santo de mim, de você, irmão, que vai sobrar? Prostituição, impureza, sensualidade, porfias, emulações, ciúmes, invejas, glutonarias, contendas, heresias, bebedices, glutonarias. A lista é tão grande que Paulo fala assim, ó, e coisas semelhantes a essa, que é muita coisa. Paulo encerra dizendo, coisas semelhantes a essa. É muita coisa para poder falar. E se nós começamos a trabalhar tanto que a gente também aqui para poder orar e buscar a Deus, o que era de nós espiritual começa a ser retirado. Se tirar o espiritual, vai sobrar o carnal. E a carne luta contra o espírito. E se tirar o espiritual, a carne fala, é a minha chance de entrar agora. E aí você vai perceber que quando você não trabalhava desenfreadamente, você tinha mais espiritualidade. Talvez você pense que estou falando isso aqui só para um pai de família, para o irmão. Talvez você, minha irmã, trabalha dentro da sua casa, que você não percebeu que isso parece ser bonito, louvável. Ao mesmo tempo que é louvável, o diabo está usando isso para destruir a sua vida espiritual. Eu me recordo que eu fui na casa de um irmão, amigo meu. Tem alguns irmãos meus, amigos, irmãos, uns estão desviados, estão presos. Para um deles, eu falei para ele, irmão, deixa isso daí e vamos para a igreja. Ele falou assim, pastor, quando eu começo, o meu problema é quando eu começo, eu tenho que terminar, só que eu tenho que ver o negócio bem feito. Eu não consigo entregar o negócio mal feito. E eu falei para ele, eu vou dizer para você o versículo que disseram, que foi citado quando Jesus purificou o templo. O zelo pela tua casa me consome. Eu disse para você que excesso de remédio vira veneno, excesso de zelo
Deus pode usar contra você. Não, eu tenho que terminar esse serviço aqui hoje. Liga para a esposa, vou ficar em hora extra hoje. Eu tenho que terminar isso aqui hoje. A irmã ia fazer uma visita, uma campanha, uma oração, uma leitura bíblica. Ele falou, não, eu vou ter que lavar essa roupa hoje, passar essa roupa hoje, ainda tem que fazer mais isso hoje. Mas calma aí, irmã, a semana não tem 7 dias. Deus já fez de propósito 7 dias, a semana não tem um dia só, 7 dias de propósito, para você saber administrar cada coisa no seu devido lugar. Aí você percebe que você tem zelo para cuidar da sua casa. Se você trabalha fora, no serviço onde você vai, tudo que você faz com um zelo desmensurado. Tudo. Talvez na sua escola, na sua faculdade, no seu serviço, aonde quer que você faz com bastante zelo. Mas também está fazendo com bastante zelo muitas coisas, menos as coisas de Deus. O seu zelo continua para muita coisa, meu querido. Para muita coisa, minha querida. Mas talvez você perdeu o zelo com as coisas de Deus. E Deus também quer zelo. A Bíblia diz no livro de Êxodo que Deus é um Deus zeloso. 1 Coríntios capítulo 14, a Bíblia diz, buscai com zelo os melhores dons. Deus também quer zelo. Se pegar essa palavra da concordância, às vezes você vai achar muitas vezes a palavra zelo na Bíblia. O próprio Deus é chamado de Deus zeloso. Mas nós estamos afundados em desejos que estão nos atrapalhando. Talvez você vai dizer, todo esse estudo não é para mim, pastor. Meu problema não é querer ficar rico. Talvez seu problema não é querer ficar rico ou rica, minha irmã. Talvez seu problema é o descontrole apenas de prioridades. Qual que é a sua prioridade? A salvação da sua alma? Ou o que será? Eu conversei com uma pessoa, não há muito tempo, com um irmão, e ele falava comigo acerca de uma rede social que ele estava seguindo, que estava fazendo ele pecar. Eu falei, eu vou dizer para você as palavras de Jesus Cristo, falou em Mateus capítulo 5, versículo 29. Ele disse, se o teu olho te faz pecar, arranca. Ele não diz só arranca, ele fala arranca e lança para longe de ti, porque é melhor sem um olho entrar no céu do que com os 2 olhos ser lançado para o inferno. O que Jesus quis dizer? O que está atrapalhando você? É o seu desejo por trabalho? O seu serviço desenfreado na sua casa, na sua empresa? É o seu desejo de ter o que todo mundo tem, mas que você não precisa de ter? Vivo comentando aqui, irmãos, de coisinhas pequenas e simples, mas que são Apple Watch. Eu estava vendo no site, R$1.200 ou R$1.400. Eu falei, eu não preciso disso. Eu não preciso de um Apple Watch. Eu não preciso de um Samsung Watch. Eu não preciso de um Nokia Watch ou qualquer watch que seja. Eu não preciso. Mas se o senhor ganhar, o senhor usa? Eu não sou bobo. Claro que se eu ganhar, eu uso. Se eu ganhar um tape multimídia, eu uso. Mas vou pegar isso como exemplo, irmãos, como exemplo. Para mim seria muitíssimo bom ter um, por causa de ligações Bluetooth. Mas vai fazer 2 anos que eu estou com esse Onix. Até hoje não tem nem tape, nem para tocar aquela fita cassete antigamente, eu não tenho. E estou vivendo 2 anos sem o tape. Será que eu precisava desse tape? Vai me ajudar, como eu já disse, para receber ligações, porque é muita ligação que as pessoas fazem enquanto estão dirigindo, vai me ajudar. Mas tem coisa que a gente põe na cabeça, eu tenho de comprar, eu preciso de comprar, eu tenho de adquirir. Mas será que nós precisamos realmente disso? Porque nós não temos esse desejo que nós temos espiritual. Eu preciso de orar, eu preciso de jejuar, eu preciso de ir para a escola bíblica dominical, eu preciso de ler a Bíblia. Eu vou começar a trabalhar igual um doido para melhorar a minha vida espiritual. Nós não falamos assim, irmãos, porque nós buscamos mais as coisas da terra do que as coisas do alto.
É versículo, irmão, que a gente sabe de cor, mas nós não praticamos, igual eu falei do papagaio. Que adianta eu saber 400 versículos e não praticar um? Colossenses 3:1, buscai as coisas do alto, para de buscar as coisas da terra. Simples assim. A gente lê esse versículo, mas amanhã, irmão, já temos programado o serviço para trabalhar até meia-noite, das 7 da manhã até meia-noite, igual um doido desempregado. Para quê, irmão? Tudo isso que você está adquirindo, possuindo, conquistando, como diz o Edir Macedo, você tem que possuir, conquistar, né? Como diz o Edir Macedo, dono da Rede Record, emissora da Fazenda, programa pornográfico do Brasil. Você tem de possuir, conquistar. Se o que, eu falo aqui direto e vou repetir, se o que você está ganhando não compensa o que você está perdendo, você não está ganhando. Irmãos? Não, agora eu vou ter uma casa no Alphaville. Digamos que a minha casa vai em R$400, precisa sobrar? Não, minha casa vai R$400. Eu vou ter a casa no Alphaville. É uma casa que vale R$110. Talvez é a casa nem do porteiro, é a casa do cachorrinho lá, mas é no Alphaville. Então, aí eu troquei a minha casa no Parque Itajaí de R$400 por uma casa no Alphaville de R$100. Mas agora eu moro no Alphaville. Que bocó, né, irmão? Tenta imaginar a cabeça do ser humano, irmão. Eu perdi uma casa de 400 para ganhar uma casa de 100. Eu não ganhei, eu perdi. Eu não ganhei. Não importa se eu estou morando no Alphaville. Onde é que eu vou enfiar tudo que tem lá em casa? Eu tenho 2 filhos e mais 2 cachorros. Onde é que eu vou enfiar tudo que tem da nossa casa, irmão? Em um cômodozinho? Mas o importante é que tem uma casa no Alphaville. Temos que parar de dar importância para aquilo que não é importante. Temos que parar de valorizar aquilo que não tem valor. Nós estamos amando as coisas e usando as pessoas. Nós temos de amar as pessoas e usar as coisas. Estamos todos invertidos, seguindo o curso deste mundo. Quando a gente começa a seguir o curso deste mundo, tudo que é espiritual perde valor. Porque a Bíblia diz que o mundo é inimigo de Deus. Você quer ser igual ao mundo, você vai querer ser igual a pessoas que são inimigas de Deus. Você vai falar igual ao mundo, vestir igual ao mundo, comprar, produzir e ser escravo igual ao mundo. E assim não te sobra dinheiro. E nós estamos tão mundanos que quando sobra dinheiro, conversava esses dias com meu irmão, falei, a gente tem que falar para o povo da igreja, que às vezes a pessoa está com o celular comprando tanta coisa pela internet e tem o aplicativo do banco aberto. Quantos cultos você não veio por ano na igreja? Pastor, eu não vim 3 terças, eu não vim 3 sextas, eu não vim mais 3 cultos de não sei qual dia que seja. Como você não veio, você não ofertou, não é? Mas o aplicativo está no seu celular, não está? Tá. Você pode ofertar da sua casa. Estou com o aplicativo aberto. Mas oferta pelo menos de R$5? Não dá, porque agora eu tenho que entrar no Mercado Livre, no Shopee, no AliExpress, na Magazine Luiza. Pena que ele vai dar para me ofertar. Quando você fica em casa, eu fiquei em casa, mas eu fiquei vendo o culto. Você pensou em Deus na sua casa? Pensou em Deus nada. Você pega o aplicativo do celular, vai lá e compra rede, compra isso, compra aquele monte de coisa, irmão, com o celular aberto no aplicativo. Você não lembra de fazer R$5 de oferta, de fazer o Pix. Sabe por quê? Porque você não está mais pensando em Deus. Você está pensando em adquirir bens materiais. Quem de você que fala no culto de terça e de sexta e fala, não, eu não vou na igreja, mas eu vou abrir meu aplicativo e fazer uma oferta aqui. Pastor, nunca tinha pensado nisso. Esse é o nosso problema. Nós estamos mais pensando em Deus. Estamos pensando só, como diz Filipenses capítulo 3, no nosso ventre. E assim que nós estamos. Um dia Jesus Cristo falou para um jovem rico: segue os mandamentos que você consegue entrar no céu. Em Marcos 10, a Bíblia diz que ele falou assim: eu já sei todos os mandamentos. Jesus falou o seguinte: só te falta uma coisa. E ele disse: siga todos os mandamentos.
E um dos primeiros mandamentos era amar o próximo como a si mesmo. Jesus Cristo falou o seguinte: pega os seus bens, vende. Primeiro vende. Quando você vender, o dinheiro vai estar na tua mão. Porque daí agora você vendeu o seu 4 carros que você tinha, vendeu os 4 carros. Agora você tem o dinheiro, você não tem mais o carro, você tem o dinheiro. Nossa, agora não tem mais carro nenhum, mas pelo menos tem o dinheiro. Depois assim, agora só tem o dinheiro, pega o dinheiro e dá aos pobres. Deus falou dessa maneira. Ele não falou assim, ó, pega os seus bens e dá para o pobre. Ele falou assim, ó, pega os seus bens, vende e dá o dinheiro aos pobres. Irmão, para quem é apegado no dinheiro, a tortura fica maior, irmão. Para quem é apegado no dinheiro, pensa bem. O que você tem de dinheiro? É um carro que vale 10 mil reais, ou um carro que vale 20 mil, sei lá. Aí você pega aquele carro, vendeu. Aí vira para a mulher, bem, agora não tem mais o carro mesmo, pelo menos tem o dinheiro. Esse dinheiro agora, aí você pega e dá para os pobres. O jovem rico fala assim, já estou no inferno. Já vi que eu não consigo ir para o céu. E aí, irmãos, entra esse vitimismo que eu falei para você, que durante o meu tempo de pastor, eu acompanhei muitas vezes. Você está na igreja, você fala uma verdade que a pessoa tem que ouvir. Uma verdade, porque, irmão, é melhor você ser liberto por uma verdade do que enganado por uma mentira. Aí Jesus Cristo falou a verdade. Agora, doa isso aos pobres. Você vai fazer um tesouro no céu, vem e me segue. A Bíblia diz que ele baixou a cabeça e foi embora triste. Aí o pastor que não tinha experiência aqui, 2002, 97, não, irmão, não, calma, eu vou ajudar o irmão, tal, não sai da igreja não, irmão. Você segura 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 anos, e não muda aquele trem, não muda aquela coisa ruim, porque tem gente que é Ananias e Safira, nunca quis saber de Deus, e aí fica dentro da igreja só para poder causar problema. Sabe o que Deus fez? Matou Ananias e Safira. Ah, tá vendo, pastor? Então é verdade a teologia da predestinação, porque Deus escolheu alguns para o inferno. Deus não escolheu ninguém para o inferno, não. Deus não escolheu ninguém para o inferno. A Bíblia diz que Deus quer que todo mundo seja salvo, chegue no pleno conhecimento da verdade. Mas e Ananias e Safira? É porque Deus sabia que eles não iam querer se converter. E talvez aquele jovem rico era um desse, irmão. Ele baixou a cabeça e foi embora triste. Irmão, sabe o que Jesus fez? Talvez se fosse nós, né, irmão? Querendo mostrar a espiritualidade, a gente ia virar de lado. Ai, que dó, né, irmão? Pena que ele não quer deixar o din-din. Que dozinha dele. Talvez ele falaria isso, irmão. Sabe o que Jesus falou? Ele virou e falou assim, ó, é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que a gente com esse camarada entra no céu. É assim, irmão. Nossa, pastor, Jesus falou assim, está assim na sua Bíblia. Ele está falando do jovem rico e ele virou as costas e ele já falou em seguida, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que esses ricos entrarem no céu. Sabe por quê? Nós não queremos abrir mão do luxo, dos prazeres e dos deleites que o dinheiro nos proporciona. Aquele jovem rico, com a atitude dele, que diz o seguinte, eu prefiro ir para o inferno, mas eu não abro mão da minha riqueza. Foi o que ele quis dizer com a atitude dele. A atitude dele foi isso que ele quis dizer. Já viu quando a mulher fala assim, amor, você me ama de verdade? Você me ama comigo até o fim da vida, né? Ele não fala nada. Ele começa a arrumar a mala na frente da mulher, começa a arrumar a mala, pega tudo, roupa lavar, sem lavar, dobrar, sem dobrar, pega tudo, joga na mão, fecha o zíper e sai andando. Ele não falou nada, mas já respondeu. Ela falou assim, se você me ama, você fica comigo até o fim da vida, né, meu amor? Meu amor é chato. Ele fala, é o que eu precisava de ouvir. Montou a mala e saiu andando. Ele não falou nada. Ele quis dizer o seguinte, eu não quero passar até o fim da vida com você. Ele falou, respondeu. O jovem rico não falou nada. Ele falou o seguinte, pega os teus bens, vende, doa aos pobres e me segue. Você vê que ele baixou a cabeça e foi embora. Sabe o que ele quis dizer com aquela atitude dele? Isso é gesto. É linguagem corporal. Com o gesto do corpo dele, ele falou, eu vou para o inferno, mas eu não vou deixar minha riqueza. E talvez você, sem perceber, minha querida e meu querido, está fazendo a mesma coisa, sem perceber. Eu vou para o inferno, mas eu não abandono o meu desejo de querer ter o que todo mundo tem, o que todo mundo faz, o que todo mundo compra. Eu não vou abrir mão. Esse pastor, quem pensa que ele é para definir a minha vida? Eu vou para o inferno.
camelo, abandono Deus e tudo que foi de Deus, mas eu não paro da minha vida. Pastor, eu nunca falaria isso. Não precisa de falar. Se coloque de pé. Não precisa de falar. Fazemos sem falar. Não precisa de falar nada. Fazemos sem falar. As nossas atitudes falam bastante sobre nós. Tanto que você não vai ser julgado só pelas suas palavras, como diz em Mateus 12, versos 35 e 37. E bem diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12, nós seremos julgados pelas coisas que nós fizemos, e isso está escrito no livro. Nós vamos ser julgados pelo que a gente fala e pelo que a gente faz, porque talvez você não fala muito. Tem irmão que não é de falar muito. E assim, ó, tranquilão, não é dele, não fala muito. Irmão, tem que você arrancar um ai dele, você belisca, ele olha para você assim. As irmãs nem falam nem o ai, né? Tudo para beliscar, eu olho para você. O que foi, irmão? Luciano? Ele não é de falar, ele faz. Só que às vezes fazemos coisas boas, mas fazemos coisas ruins. E o que nós estamos fazendo vai definir a nossa eternidade. Aonde você iremos passar a nossa eternidade. Estamos na primeira terça-feira de 2023. Tome bastante cuidado com o que você vai fazer com a tua vida esse ano. Tome bastante cuidado. Muito cuidado. Feche os olhos, levante as mãos aos céus e oremos a Deus.